Bem-vindos, ouvintes e espectadores, a essa que é uma continuação direta do nosso terceiro episódio. Na primeira parte, nós abordamos as questões mais tecnológicas e as diferenças entre aquecimento solar e painel fotovoltaico. Agora, na segunda parte, abordaremos as questões mais normativas, regulatórias e legislativas em torno dos usos da energia solar. Espero que gostem. E antes de voltarmos ao debate, peço um favor para vocês. Vocês não sabem a importância de um clique que vocês dão aí no botão da curtida, do joinha para esse canal. Muito obrigado, segue a vinheta e logo mais a continuação do nosso debate. Vamos mergulhar também um pouquinho mais, botar uma lupa. Se a gente pudesse fazer aí, vamos dizer assim, uma fotografia, uma radiografia de quem seria o usuário, não o usuário ideal, mas eu diria assim, o usuário que hoje tipicamente instala cada tipo de solução, né? Se a gente pudesse assim separar, essa solução é mais de famílias ricas ou de classe média, ou de famílias mais pobres, então é uma primeira análise. Outra análise possível é assim, isso é uma solução mais adotada nas cidades ou mais adotada em zona rural. Uma terceira análise seria assim, a gente está falando de residências, ou está falando de shopping, ou de hotéis, ou está falando de indústrias. Então, se você puder falar um pouquinho aí do perfil típico de cada usuário, seria bastante bacana. Bom, abriu uma brecha interessante, digamos que um novo olhar, né? Um novo ponto de vista. E aí eu faço uma colocação que é um pouco uma crítica até, né, a como é abordado em termos de planejamento. A gente já discutiu muito de planejamento no segundo episódio, né? Quem não viu, busca aí, eu vou colocar os links aqui em cima, né, e pode ter acesso aos episódios anteriores e aos futuros, quando já estiverem disponíveis. Mas, retornando então, que é um olhar que eu acho que carece um olhar para o aquecimento solar, também do ponto de vista da energia, do planejamento energético, né? Eu acho que quando eu estou falando aqui para os nossos ouvintes que eles podem economizar da conta de luz da própria casa, eu estou falando de energia, que ele pode gerar parte da energia que ele consome com o equipamento no telhado dele. E, consequentemente, ter ganho econômico com isso. Então, por que a gente vê pouco planejamento do Ministério de Minas e Energia, do olhar dos órgãos reguladores e planejadores da parte de energia em torno do aquecimento solar? É uma crítica que eu faço, um questionamento que eu faço dentro da academia, não apenas eu, porque ele poderia ter um olhar complementar no planejamento energético, né, do ponto, inclusive, de controle, né, da demanda, né, pela população, né? É uma coisa, inclusive, que você estudou bastante também no seu doutorado, né, que é um planejamento pelo lado da demanda. Ou seja, se eu estimular mais pessoas a terem o aquecimento solar no lugar do chuveiro elétrico, eu vou diminuir a demanda de eletricidade por chuveiro elétrico. Nós já tivemos no passado um problema até mais sério do que temos hoje referente ao chuveiro elétrico, que era até um problema de ponta. Não é mais uma realidade, a ponta se deslocou do horário, não é mais o chuveiro elétrico que define as pontas, né, os picos de demanda de eletricidade no Brasil, mas sim o ar-condicionado, né? Mas teve uma época que era o chuveiro. Então, voltando, historicamente o Brasil teve programas e planejamentos, envolvimento do governo, mais nas esferas municipais e locais, ou mesmo federal, voltado para a parte de ocupação do espaço em área civil, no aquecimento solar. E os setores responsáveis, os organismos, as agências responsáveis pela parte energética que se voltaram para o fotovoltaico. Eu acho que faltava uma conversa e planos dos dois lados, né? Então,
O Minha Casa Minha Vida, que era um projeto federal, teve uma época em que o edital passou a exigir a instalação de coletor solar nessas residências. E não só na esfera federal, vários outros projetos locais em municípios têm projetos similares de estimular a instalação de coletores solares em residências, em especial da baixa renda. Isso é muito bom, isso é um projeto legal. Minha crítica aqui é de nunca ter sido em conjunto com o planejamento energético. Tá? Então isso é muito bom e é uma área em que houve bastante. Porque do ponto de vista de partir do consumidor instalar aquilo, e aí eu já linko com a fotovoltaica, sendo fotovoltaica ou aquecimento solar, para partir do consumidor, ele tem que ter maior poder aquisitivo. Ele tem que ter mais capital, ou guardado ou no acesso a empréstimo. E aí a gente está falando um pouco de comércio, né? Então, shopping centers já instalam painéis fotovoltaicos hoje, até servindo como cobertura, né, proteção ao sol para os carros no estacionamento, porque shopping center em geral tem um grande estacionamento. Né? Shopping centers baixos podem instalar, inclusive, no seu próprio telhado. E aí eles têm um poder de captar dinheiro muito maior do que um consumidor, pessoa física. Né? Então, e onde eu vejo também bastante, não só vi, porque já fui, né, a passeio, e a gente vê, obviamente, quando pesquisa, o setor de hotelaria, não os grandes hotéis e edifícios nos grandes centros, mas pousadas e hotéis baixos, né, de interior, ou de praia, não importa, mas assim, pousadas, pequenas pousadas e hotéis usam muito aquecimento solar também. Acho que mais do que residência em termos de poder aquisitivo é o aquecimento solar, às vezes até para piscinas, tá? Não é exatamente o mesmo equipamento, né? Não é o que a gente está focando, mas já fiquei em pousada em que tinha o tanque de aquecimento solar em cima da pousadinha que eu estava, os coletores. Então é uma área em que cresceu bastante. E a fotovoltaica ela vem crescendo muito recentemente, justamente na classe média, alta e rica. Não só nos empreendimentos comerciais, agora estou falando nas residências. Tem um alto consumo de eletricidade. O custo da eletricidade vem subindo, e você abordou muito bem isso no episódio 2, né, algumas das razões. Então, ele tem um estímulo a tentar economizar da sua eletricidade, e ele tem hoje uma tecnologia que ficou muito barata, muito interessante de ser instalada, né, de novo, em casas, né, de condomínios de luxo, não em prédios de luxo, mas ele tem um estímulo muito grande a instalar nas suas casas e conseguem realmente economias bem interessantes nas suas contas de luz. Só para o público ter alguma ideia, né? Consumidores residenciais que gastam, sei lá, R$ 500 por mês, conseguem baixar para R$ 100, cento e pouco. E um que gaste R$ 1.000 por mês consegue baixar para os mesmos cento e pouco, se ele tiver telhado suficiente para suprir essa sua demanda de eletricidade, ele consegue com painel fotovoltaico e é interessante economicamente para eles. Entendi. Só fazendo um complemento, tem uma variável importante nisso aí também, né? Não basta o consumo, a pessoa tem que pagar a sua conta de eletricidade. Se no Brasil a gente tem muito, muito gato, né? Muita perda não técnica, então, assim, a preocupação de economizar no chuveiro elétrico ou em outros equipamentos da casa só faz sentido para quem efetivamente gasta, né? Mas eu gostei do ponto que você falou. Realmente, assim, acho que o planejamento energético brasileiro já passou por uma fase de, vamos dizer, negligenciar essa questão e focar sua atenção, seus esforços em outras questões. E agora eles estão começando de forma tímida ainda, dá para mergulhar de forma muito mais efetiva, mas já, vamos dizer, partiram do zero, estão começando a olhar com mais carinho, né, nos planos decenais, começam a apontar alguma coisa, começam a fazer alguma menção a aquecimento solar de água. Bom,
Então, eu queria aproveitar um gancho que você, na sua resposta, colocou e que me permite entrar num outro assunto, Diego. Eu queria saber de você o seguinte: se a gente fala, ok, já falamos das diferentes formas de aproveitamento, já da energia solar, já falamos quem são os usuários típicos, já falamos que o planejamento ainda é tímido nessa questão. Mas aí eu queria saber de você, para a gente pensar numa política pública, né, para cada tipo, para geração elétrica ou para aquecimento de água, são as mesmas áreas do governo que tocam os dois assuntos, ou eventualmente são pastas diferentes, são áreas diferentes que acabam tendo um olhar diferenciado sobre a mesma fonte solar? Não são os mesmos organismos, e isso linka com parte do que eu estava falando, né, dos ministérios, que eu acho que deveria haver maior conversa entre eles, né? Mas, obviamente, o painel fotovoltaico, ele por gerar eletricidade e ser conectado ou via geração distribuída, né, que é nas residências e nos comércios, nos pontos consumidores, que também geram, ou em grandes gerações de eletricidade, ele obrigatoriamente está vinculado à responsabilidade da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia. Gerou eletricidade, né, não é apenas um consumo, né, não é só um eletrodoméstico que você bota na sua casa para o seu uso. Gerou eletricidade, ele está dentro do guarda-chuva da ANEEL. Já o coletor solar não. Então, por isso ele acabou, como ele gera calor, né, ele acabou sendo, inclusive, durante uma época, uma dificuldade muito grande até de quantificá-lo, né? A gente descobre as instalações mais por cálculos indiretos, mercadológicos, de quanto que eu estou vendendo aquele equipamento, assumindo que as empresas que estão vendendo estão instalando, as pessoas estão comprando para botar e consumir no seu banho, né? Porque eu não preciso ter um controle tão rigoroso desse mercado quanto eu tenho do setor elétrico, obviamente, né? E aí eu faço até um parênteses, volto um pouquinho lá na questão do gás, que é uma outra crítica que eu tenho aos órgãos reguladores, é que eu já morei em região que tinha gás encanado distribuído pela cidade, que chegava na minha residência, cujas casas e prédios eram construídos única e exclusivamente com a tubulação de gás direcionada para o fogão. Então o fogão era gás, mas o chuveiro era elétrico, porque não foi feita na construção civil essa tubulação. Por quê? Porque isso encarece a obra, encarece o valor de venda do imóvel. Se não tiver normas, exigências técnicas, né, normas de construção daquilo, né, o empreendedor abre mão, muitas vezes, por causa do mercado disso, se não forem casas mais de luxo, ele não vai colocar essa tubulação. Porque o seu comprador não tem tanto dinheiro para casa e depois ele vai ser obrigado a instalar um chuveiro elétrico, que é mais barata a aquisição, mas é mais caro ao longo do tempo. E é mais uma demanda para o setor elétrico. Então, eu entendo que onde já existe o gás encanado, as construções civis deviam ser obrigadas a colocar o gás encanado para o banho. E, infelizmente, isso não acontece por falta, às vezes, desse interesse ou até do poder político. Às vezes houve um interesse, mas não conseguiu. É outra história. Mas, voltando ao que você me perguntou, a divisão principal é essa. O painel fotovoltaico gerou eletricidade, ele tem que estar sob o guarda-chuva da ANEEL e do setor elétrico, que é altamente regulado e necessariamente regulado, como a gente tratou também no episódio 2. Então, Diego, vamos lá. Seguindo nessa linha, eu queria te perguntar sobre financiamento. Então, assim, hoje, você acha que as opções que existem para financiamento, tanto de aquecedores solares quanto de painéis fotovoltaicos, são suficientes ou você acha que deveria haver mais opções para diferentes públicos, diferentes níveis sociais? Como que você acha como que você vê essa questão? Olha, então, como a gente até já abordou aqui bem brevemente, né, o Minha Casa, Minha Vida e outros projetos
que envolvem financiamento, né, já exigiram e colocaram exigências mínimas e a imposição de instalação de aquecimento solar, justamente visando esse lado social. Né? Sabe que o mercado não colocaria aquilo ali, o futuro comprador, o morador daquela casa, não teria dinheiro extra para aquilo e consumiria grande parte da sua renda, que é pequena, com o chuveiro elétrico, que faz a tarifa ser mais cara. Então, houve, nesses projetos locais, né, um incentivo aí com financiamentos que objetivavam facilitar a instalação desses equipamentos que, no longo prazo, trazem uma redução de custo. E isso é muito interessante. Eu acho que o Brasil ainda devia ter mais, tá, disso. E eu acho justo, né, um financiamento para quem não tem tanto. Agora, para a classe média, média alta e rico, os dois equipamentos dão retorno. Eles dão retorno de 2 a 5 anos, aí como a gente já falou. Então, eu acho que se a pessoa quiser, né, ir ao banco e pegar um empréstimo, que é um financiamento, mas quando você está falando de financiamento, eu entendi que você está falando da ótica pública, né, e específico, como um programa de governo, etc. Agora, quem tem capacidade, grandes comerciantes ou grandes consumidores, que eles optem ou por usar do próprio dinheiro que já possui ou avaliar condições bancárias de empréstimo. Então, eu não defendo um financiamento a nenhum desses equipamentos e desconheço, né, que haja, principalmente do aquecimento solar. O que não é um financiamento, mas que está acontecendo um certo estímulo que, do ponto de vista financeiro, eu considero uma injustiça social, é um subsídio cruzado. Há hoje um estímulo econômico a quem tem condições de colocar um painel fotovoltaico, que leva ele a ter uma economia. Em contrapartida, ele acarreta um aumento de custo na tarifa elétrica de quem não tem condições de pagar. Na verdade, na tarifa elétrica de todo mundo, de quem tem e de quem não tem condições de pagar esse aumento. Mas, obviamente, ele impacta e é injusto para quem não tem condições de pagar. Não, sem dúvida. Essa é uma questão que eu também considero perversa, da forma como é hoje. Mas só esclarecendo um pouco mais, assim, na ideia inicial não era nem só política pública, não, era financiamento mesmo, linhas de financiamento. Por quê? Porque às vezes a gente vê assim, a pessoa ela tem uma geladeira velha em casa, então ela sabe que se ela substituir aquela geladeira, ela vai conseguir uma economia muito grande, né? Uma geladeira celular, mas muitas vezes a pessoa não tem R$ 1.000 para trocar uma geladeira. Às vezes, coisa mais simples. A gente teve no Brasil que banir a fabricação de lâmpadas incandescentes porque as pessoas não trocavam por lâmpada fluorescente compacta, que era um negócio de R$ 10. Então, será que simplesmente de você dizer para ela que ela vai baixar o consumo dela mensal, ainda que ela tenha um retorno em 2, 3 anos, é suficiente com o jeito que existe o financiamento hoje, ou a gente precisa fazer algo mais, entendeu? Entendi. Eu acho que envolve algo muito de traço cultural do brasileiro também, né? Uma visão de curto prazo, né? Uma insegurança quanto a ter o dinheiro por todo esse tempo, ou de gastar o pouco que tem, né? E pegar um financiamento. No aquecimento solar, eu ainda acho que a melhor rota seria na parte da construção civil. Quando eu tiver normas de obrigatoriedade de instalação, por exemplo, não era norma, mas de novo vou trazer o caso particular. A casa onde eu resido foi construída com toda a instalação já de tubulação, etc., para ser colocado um coletor solar. Isso foi um padrão da construção do condomínio. Como eu falei, a minha casa tem uma árvore, mas as casas que não têm essa sombra, já está a tubulação ali pronta para ele colocar um coletor. Isso foi uma coisa que a gente não se aprofundou, o custo varia da instalação dependendo de casa para casa, quando você já tem algumas facilidades nessa estrutura ou não. Isso não é uma rede de financiamento, mas isso faz cair drasticamente o custo adicional para ele colocar. Ele não precisa mexer na tubulação, ele bota somente um equipamento
entre aspas, né? Mas algum equipamento a mais. Então, dado a nossa cultura, dado a gente ter uma poupança média do brasileiro mais baixa, né, e o financiamento sempre vai trazer um custo de juros aí, eu sempre acho mais interessante consumir da poupança, é mais interessante para quem tem consumir da poupança. Eu acho que normas na construção civil levariam a melhores resultados do que até mesmo a oferta do financiamento, porque a oferta de melhores financiamentos também não garante que ele vai pegar o financiamento. Ele ainda assim pode preferir o financiamento, às vezes, para comprar, né, numa rede aí, qualquer que é um financiamento indireto, né, você paga um smartphone de última geração com uma câmera não sei o que em 20 vezes, parcela. E a pessoa, às vezes, vai dar preferência a uso supérfluo do que a essa economia. Então, eu prefiro a parte de normas. Não, é uma questão interessante realmente, porque a norma você consegue alterar aquilo, os novos, né, os que ainda não foram construídos. Mas tem toda uma forma, talvez tenha que ter duas formas de tratar o problema, porque você tem todas as edificações já prontas e como facilitar para elas. Certamente. Mas, explorada essa questão, eu queria aproveitar aí, já caminhando, vamos dizer, quase para o encerramento do episódio, eu queria que você abordasse um pouco essa questão que a gente tem ouvido bastante aí nos últimos meses, na mídia, principalmente para quem acompanha a área de energia, mas mesmo assim, para quem não acompanha, também tem sido um assunto muito difundido, que é essa polêmica em torno de uma possível taxação do sol. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, essa questão, ela envolveria essas duas formas de aproveitamento solar que a gente está falando, ou só uma, ou só outra. Então, fala um pouquinho sobre esse assunto. Tá. Antes de responder se envolve todas ou não, eu que em geral sou prolixo, vou ser bem direto. Taxação do sol não existe. Tá? Infelizmente, um lobby muito negativo que convenceu pessoas bem intencionadas que replicaram esse discurso e não entendem o problema que está por trás, a motivação de onde ele surgiu e os possíveis efeitos negativos disso. Tá? Então, o que hoje se fala, se critica, a gente vê muito na imprensa, e certamente nossos espectadores e ouvintes já viram textos ou reportagens falando sobre uma possível taxação do sol. Ela se refere ao painel fotovoltaico. Não está tratando do aquecimento solar, porque ele está tratando justamente da questão de tarifação elétrica, porque houve uma medida, um decreto, há alguns anos, que está por trás também do grande crescimento do painel fotovoltaico no Brasil. Essas tecnologias novas e que estão irrenováveis, elas eram mais caras e vários lugares no mundo fazem diferentes políticas de incentivo para que elas entrem. O que é importante, eu estudei muito isso no meu doutorado, então eu sou um defensor de políticas públicas voltadas para energias renováveis, mas elas têm que ser bem feitas e elas têm que ser revisitadas. É análogo à crítica que você fez no episódio 2 sobre os subsídios serem criados no momento que é importante e depois é esquecido e a gente continua pagando aquela taxa. A mesma lógica se aplica a isso que debatemos aqui. Então, quando esse decreto foi feito, ele era muito interessante. Hoje ele não é mais. Por quê? O que mudou na lei? O que mudou no sol? A gente continua com problema de aquecimento solar? A gente continua querendo expandir renováveis? Por que a lei que era legal antes não é legal agora? Porque o custo do equipamento era muito caro naquela época. Se não houvesse aquela regra, nenhum painel entraria. Hoje, o painel ficou muito barato. E como eu vou abordar também em alguns dos episódios, a gente já falou disso inclusive no episódio 1 com o Horta, é que a magnitude, a intensidade, o tamanho de alguma energia importa dentro da sua matriz. Então, enquanto o solar era
uma ou outra casa que tinha um painel fotovoltaico, isso não era nenhum problema. Conforme mais pessoas vão colocando, isso leva a problema. E aqui agora eu vou ser prolixo um pouco, novamente, mas eu vou fazer uma analogia que é que eu faço sempre quando alguém me pergunta, seja um aluno na engenharia, seja uma pessoa com qualquer outra formação ou ausência de informação. A eletricidade é algo mais intangível. Então eu gosto de comparar com a água. A água que chega pelo encanamento na sua casa. Tá? Não importa quem está distribuindo, chega uma água à sua residência. Né? Às vezes você tem uma cisterna, joga por uma bomba, às vezes a pressão da água que leva, depende da geografia. Ok, a água chega até a sua casa. Se você, por acaso, vai viajar, vai ficar fora de casa, vai morar com um parente um tempo, e a caixa d'água está cheia, e você quiser devolver a água para o sistema, porque você não vai usar, ela vai ficar parada lá meses. Você pode devolver a água para o sistema? Não. Não tem como. Agora, há um impedimento físico de eu devolver a água? É um problema de engenharia? Não, eu posso botar uma bomba e jogar para a rede. Mas ela foi instalada assim? Não. A rede de água ela foi construída para levar água até o consumidor. Ela não foi projetada para trazer água de volta. A água é mais fácil a gente visualizar. A eletricidade é a mesma coisa. Do ponto de vista físico, do ponto de vista de engenharia, eu posso bombear a água, conduzir a água para qualquer lugar. E eu posso conduzir a eletricidade para qualquer lugar. Mas a rede toda de eletricidade, que começa em 1900 e pouco, né, no início da eletrificação, né, das cidades, até hoje, sempre foi construída para levar de um lugar para o outro só. Não é uma estrada com carros indo nas duas direções. É possível instalar assim, mas ela não foi projetada assim, porque antigamente você só conseguia gerar quantidade de energia em grandes portes, né? Você gerava pequenininho, mas quando você vai crescendo de fato os centros, você começa a gerar centralizado e vai para quem quer consumir. Então o que acontece? Quando hoje os painéis fotovoltaicos estão espalhados pelas residências e as pessoas fazem o saldo do seu consumo ao longo do ano, ao longo do mês, para pagar a diferença na tarifa, o seu consumo não está casado com a sua geração. Então você está fora, você está no trabalho, você está na rua, né? E o painel fotovoltaico está gerando eletricidade, a sua geladeira está consumindo um pouquinho e todo o resto está indo para fora. Então, quando ele está indo, a distribuidora da sua região é responsável pelo controle desse elétron, pelo controle dessa eletricidade. E, de novo, quando era uma casa, isso não impactava. Hoje em dia, quando eu começo a ter várias casas, isso está obrigando, nós não vamos entrar na engenharia elétrica da coisa, mas isso obriga as distribuidoras a instalar novos equipamentos, novos sensores, uma série de operação, seja computacional nas suas bases, seja concreta de instalação, que aumenta o custo de operação da rede. Para onde vai esse custo? Esse custo tem que ir para algum lugar. E quando essa magnitude aumenta, em algum momento a distribuidora consegue o aval da ANEEL, que eu considero justo, de repassar esse custo, porque ou esse custo vai ficar para ela e uma hora ela quebra, mas a distribuidora tem que operar para todo mundo, não vão deixar a distribuidora quebrar por causa disso. Ela pode quebrar por uma má gestão e ir para a mão de outro. Mas porque estão impondo esse aumento de custo a ela, né, a ANEEL e o governo não vai permitir que ela quebre dessa maneira. E vai deixar ela repassar esse custo. E ela repassa esse custo para quem? Ela não pode, não há regulação nossa que permita que ela repasse esse custo somente para quem instalou o equipamento. Seria uma justiça social. O problema é quem instalou o equipamento? Quem tem muito dinheiro. As altas classes sociais brasileiras. Para onde vai esse custo? Para todas daquela distribuição. Para toda a tarifa elétrica aumenta para todo mundo. Ela aumenta igualmente, mas você sente no bolso diferente. Quanto menor a sua renda, menor a sua capacidade de pagar. Maior a eletricidade, a conta de luz da sua casa impacta na sua receita mensal. E ela vai aumentar a tarifa para todo mundo. Então é o que a gente chama de subsídio cruzado, que é, infelizmente, uma transferência de dinheiro do pobre para o rico. Infelizmente, uma coisa que a gente vê se repetir na legislação brasileira. Então ela caducou, essa lei, ela precisa
ser revista urgentemente. E o lobby que criou essa taxação é de que tem muita gente ganhando dinheiro, e é justo que ganhe dinheiro instalando os painéis fotovoltaicos. Ninguém aqui está sendo contra. Ele tem uma série de benefícios. Uma série. A gente só está defendendo que os custos em torno dele sejam justos e sejam aplicados a quem instalou o equipamento, eles tenham uma taxa para custear esses equipamentos específicos e que o custo disso não seja repassado para quem não tem condições de pagar. Então, a conta do rico diminui o que ele paga, né, por mês, porque ele está abatendo, e ela aumenta a energia como um todo para todo o restante da sociedade. Um termo técnico, que vocês não precisam dominar, mas é bom vocês guardarem, conhecimento não ocupa espaço. Isso se chama uma externalidade negativa, um conceito econômico em que causa um efeito para terceiros não envolvidos na transação de forma negativa. Interessante. Assim, foi uma resposta bem completa, mas focada aí no início em desmistificar essa controvérsia da suposta taxação do sol. Excelente palavra. Bom, professor Malagueta, a gente está agora na reta final, vamos encerrar esse bate-papo. A gente conseguiu percorrer aí muita coisa. A gente começou lá com as formas de aproveitamento da energia do sol, falou um pouquinho de armazenamento, explicou quais eram as fontes para aquecimento de água, para geração elétrica, quais eram os parâmetros importantes a serem considerados para cada tipo de projeto. Falamos de custos, falamos de tempo, né, de retorno dos projetos, falamos de políticas públicas, né, e terminamos falando aí da polêmica da vez, da bola da vez, envolvendo a revisão da Resolução Normativa 482, aí, que envolve a geração distribuída. Bom, dito tudo isso, fazendo essa síntese para amarrar finalmente o episódio, eu te perguntaria, tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e que eu não fiz essa pergunta? Algum tópico que não foi abordado, mas que seria importante? Olha, eu acho que você abordou bem mais do que eu pensava. Eu gostei muito, né? Eu, óbvio, te dei um norte daquilo que eu gostaria de abordar, mas você explorou melhor do que eu teria explorado se eu tivesse construído as perguntas. Agradeço muito a sua contribuição, a sua disponibilidade e essa contribuição tão direta de intervir assim na cara do resultado final dele. Não me recordo, né, de alguma coisa que ficou faltando, né, e eu é que falo demais, ficou até maior do que eu imaginava, mas quem curtiu, compartilhe, por favor, curta a página, divulgue entre seus amigos e acompanhe os próximos episódios. Mais uma vez, Daniel, muito obrigado. E acompanhe também, né, não só nas mídias, mas nas outras mídias, não só do podcast, como eu falei. Instagram e LinkedIn, procura lá no Instagram, @professor Malagueta. Obrigado. Perfeito, à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite e até logo para os ouvintes e espectadores.